A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos, ouvintes da Rádio Rural 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Eu acho que todos estão nos acompanhando e pensando bem. Ontem, os fariseus criticavam os discípulos de Jesus porque apanharam as espigas em dia de sábado para comer, porque estavam com fome. E Jesus fez uma reflexão mostrando que a lei é para o homem e não o homem para a lei. Agora Jesus está na sinagoga, que é um lugar muito importante para principalmente que ele se reunia em dia de sábado. Era um espaço para que a lei fosse ensinada, não é? Toda a Torá, e também os profetas e os salmos, e por isso que faziam também orações na sinagoga. Jesus entrou, como de costume, e encontrou dentro da sinagoga um homem que já vinha há muito tempo participando, só que o homem tinha a mão paralisada. E no Evangelho de São Marcos, esse sinal é um símbolo muito forte, representa não somente aquele homem com aquela mão paralisada, mas representa também um povo escravizado da lei, um povo que era oprimido. É tanto que Jesus uma vez disse para os fariseus e os doutores: vocês colocam fardos pesados nos ombros dos outros e não querem nem sequer tocar com o dedo. E assim ia se criando a marginalização, porque eram observâncias que não levavam em conta a vida, a situação das pessoas. O importante era obedecer aquele mandamento, aquela regra, aquela disciplina. Então Jesus, qual é o papel de Jesus aqui no nosso meio, na humanidade? Era justamente resguardar a vida, restabelecer a vida, fazer com que as prescrições, não é, elas demonstrem que Deus continua criando e salvando. Agora, veja como é interessante. Jesus fez uma pergunta, não é, do Evangelho, uma pergunta facílima de resposta. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É muito clara essa pergunta para a gente responder. Eles não responderam nada.
Sabe por quê? Porque eles tinham suas ideias próprias, eles não estavam dispostos a abandonar para pensar de uma forma como Jesus estava propondo, né? Abandonar os preconceitos e as ideias correntes e se colocar a serviço do bem. Portanto, o cristão que está ouvindo esse evangelho não pode fazer das leis princípios de morte. Como é que ele não queria que Jesus fizesse o bem no dia de sábado, quando eles eram a favor de matar Jesus? É uma contradição. Então é isso que acontece também nos dias de hoje. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.